Olá, a gente está começando a segunda parte da escola de Frankfurt, né? A gente dividiu a escola de Frankfurt em duas partes. E agora nós estamos começando um outro autor da escola de Frankfurt, que é Herbert Marcuse. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse autor tão importante, o Herbert Marcuse, que nasceu em 1898 e morreu em 1979, né? Bom, o que dizia o Marcuse? Ele incomodou-se com as sociedades capitalistas, que desenvolvem aí um contrassenso. Uma terrível harmonia de liberdade e opressão, produtividade e destruição, crescimento e regressão. Então, para ele, o sistema capitalista, ele faz o seguinte: não é que ele atende às minhas necessidades, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do que ele pensava. Não é que o sistema capitalista atende às minhas necessidades, mas ele dizia que o sistema capitalista, ele, na verdade, ele gera, tá certo? Ele gera novas demandas, que não é mentira, que é verdade. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você instalou no seu telefone celular o aplicativo de WhatsApp. Nossa, que bacana, eu tenho um WhatsApp e agora eu posso me comunicar com outras pessoas. Então, além do telefone celular, de ser um dispositivo lá de você falar, você viu que no seu celular você está precisando instalar um aplicativo que é o WhatsApp. E você vai lá e baixa o WhatsApp. Ao baixar o WhatsApp, né, ele vai gerar, pô, que bacana, né? Eu tenho mais de uma possibilidade de me comunicar com pessoas, porque eu tenho o telefone celular que eu posso falar por voz, tá certo? Ou até mesmo pela mensagem de texto, e agora eu tenho uma opção que é o aplicativo do WhatsApp, que eu posso fazer uma chamada de vídeo, que eu posso mandar uma mensagem de texto, enfim, que eu posso mandar uma mensagem de vídeo gravada e a pessoa fica lá com ela, quer dizer, uma possibilidade maior de comunicação. Então, na verdade é assim, ó, o celular já me gera uma nova demanda, que é a questão do WhatsApp. E o WhatsApp, quando eu coloco ele, que a princípio seria muito bacana, o WhatsApp me gera uma nova situação, porque com o WhatsApp, por exemplo, eu vou ter, vamos dizer, a possibilidade de trabalhar pelo WhatsApp. Só que eu tenho a possibilidade de trabalhar pelo WhatsApp o tempo todo, toda hora, sei lá, as 24 horas do dia, os 7 dias da semana. Então as necessidades, elas não têm fim, quer dizer, e quanto mais você pensa que aquilo é bom, mais na verdade você se compromete com aquilo. Então o sistema não é que ele sana as suas necessidades, ele não sana as suas necessidades, ele vai te gerando novas necessidades e você vai se amarrando toda hora com essas novas necessidades, ou seja, você está sempre envolvido com mais e mais e mais e mais, certo? Coisas que o capitalismo vai gerando e mais necessidades que ele vai produzindo dentro de você. Bom, para o Marcuse, a modernidade a relação produção-consumo empurrou o homem para uma situação em que o mesmo não consegue enxergar a própria exploração. Então nós não conseguimos enxergar mais que nós estamos sendo explorados, tá certo? E a perda da nossa liberdade. Então, que isso estaria gerando em nós, né? A alienação produz o chamado homem unidimensional, quer dizer que é um homem que está ali, tá certo? É um homem que ele não consegue enxergar nem que está sendo explorado e nem que não tem mais liberdade. É só a gente ver a vida que todos nós levamos. Pode ver. Nós não temos muita liberdade para fazer aquilo que de fato desejamos. Nós não temos muita liberdade. Então vou pegar esse ponto da liberdade. Você, por exemplo, não pode falar, ó, agora eu vou viajar para a praia. Não, é impossível. Você tem uma pá de compromissos amarrados no seu dia a dia que às vezes você não tem tempo nem para você se alimentar direito. Então, na verdade, vou pegar o campo do trabalho. O trabalho, ele toma tanto o seu tempo que você, às vezes, não tem tempo para você se alimentar de forma adequada. Quer dizer, você não consegue fazer uma alimentação adequada. E aí você começa a ter perda de qualidade de vida exatamente porque você está amarrado com o trabalho. Então, dizer que você não perdeu a sua liberdade com o trabalho, isso seria uma grande bobagem. Eu trabalho num emprego que não paga o que de fato eu deveria ganhar, ou seja, você é explorado.
Então, a exploração acontece dentro do trabalho. Olha, eu ganho muito menos do que eu deveria ganhar, mas para não ficar desempregado, eu vou lá e me submeto a isso aí. Então, ele está dizendo o quê? Que a modernidade e a relação produção-consumo empurrou o homem para essa situação em que o mesmo não consegue enxergar a própria exploração. Então, a relação de produção e consumo, né? Então, a gente caiu num sistema político e econômico e social que deixa a gente travado. É isso que ele está falando. E aí, né, para mostrar esse homem unidimensional por uma outra ótica, tá certo? Ele perde a dimensão da contenção, da crítica, não consegue posicionar diante da política, da arte, da filosofia. Fica um homem acrítico, você não consegue mais ter posição, você não consegue ter uma posição política. Você vira um conformista, olha, não tem o que fazer, a vida é assim mesmo, fazer o quê? Consumista, você só fica pensando em comprar as coisas, em ter as coisas, e você só enxerga a aparência das coisas, você não vai a fundo. Esse filme do Robert Pattinson, Cosmópolis, mostra um pouco desse homem, né? Ele vive dentro de uma limusine, né? Ele é um cara que trabalha o tempo todo, ele está o tempo todo conectado, ele está o tempo todo bem vestido, tá certo? Ele leva uma vida bitolada no trabalho, entendeu? Tem uma vida que ele não consegue sair desse mundo, tá? Então você olha, é um cara bonito, é um cara bem vestido, tá certo? É um cara bem sucedido, mas ao mesmo tempo é um homem vazio. Tá? É um homem vazio. A própria foto da capa do filme já mostra um cara que está num dilema. Eu estou vazio, eu não tenho nada. Então esse homem não tem... Eu vou tentar colocar de uma outra forma que acho que vai ficar claro para vocês entenderem. As ideologias que sustentam essa vida desse homem unidimensional, né, não dão razão para ele viver. Esse homem, por exemplo, que não se posiciona dentro da política, da arte, né, é um homem que é crítico, conformista, consumista. Esse homem vazio, ele é um homem que não tem uma ideologia para viver. E como ele não tem uma ideologia para viver, ele também não vê muito motivo para viver. Quando você tem um motivo para viver, eu não estou dizendo aqui qual, eu não estou te falando qual, mas quando você tem um motivo, meus filhos, tá certo? O amor pela minha mulher, o amor pela minha vida. Por que você vive? Eu vivo pelo amor à minha vida, eu tenho amor da minha vida, eu tenho amor no meu corpo, eu tenho amor nas pessoas que estão ao meu lado, eu tenho amor no meu vizinho. Aí você tem uma ideologia, estou dando como exemplo, mas aí você tem um motivo, isso dá sentido para a sua vida. Esse homem unidimensional é um homem sem sentido, é um homem vazio, tá certo? Para Marcuse, ao invés do homem dominar a máquina e a tecnologia, como previa o iluminismo, era o homem que estava sendo dominado por essas máquinas. As pessoas são transformadas em coisas, né? A coisificação, tá certo? Reproduzidas em sequência, massificadas, como produtos saídos de uma linha de montagem. Então é assim, ao invés de você ter a tecnologia, para a tecnologia ser... Porque pense, a tecnologia, seja ela qual for, eu vou citar aqui duas tecnologias. Se você tem uma tecnologia, que é a tecnologia do carro, o que, entre aspas, é o carro? O carro é uma espécie de prolongamento das suas pernas, porque ele pode te levar aonde você quer, com rapidez, com segurança, com conforto. Então eu preciso chegar até algum lugar. Então o carro são minhas pernas de forma tecnológica. Mas entenda, o carro só são minhas pernas de forma tecnológica, né? De uma forma que me agilize. Na verdade, as minhas pernas estão aqui, caso eu as tenha, né? Então as minhas pernas estão aqui. Então, na verdade, minhas pernas estão aqui. O carro é só uma ferramenta para me ajudar. Assim como o telefone celular. Eu vou dar um outro exemplo que é o telefone celular. O telefone celular é uma ferramenta para que eu possa me comunicar com as pessoas, seja
por mensagem de texto, seja por algum aplicativo, como o caso do WhatsApp, enfim, é só uma forma de eu poder me comunicar com mais agilidade. É uma forma melhor de comunicação. Mas a comunicação em si sou eu. Eu sou a comunicação. Então, assim, são máquinas ou ferramentas, coloque como queira, né? No caso do WhatsApp, é um aplicativo, casado com uma tecnologia que é o celular, que me proporciona, tá certo? Me proporciona isso. Agora, em si, sou eu. Em si, sou eu. Em si, sou eu que tá valendo, entendeu? Agora, não me vale o carro. Então, assim, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, o celular que eu tenho, não me representam de fato. Não me representam. Quem me representa de fato sou eu mesmo. Entendeu? Então, para Marcuse, ao invés do homem dominar a máquina e a tecnologia, como previa, é o homem que está sendo dominado. Quer dizer, eu fico de aparência no telefone, de aparência no meu carro, de aparência na minha casa. Não. Sou eu. O que vale sou eu. O carro é só uma ferramenta. Ah, mas o carro é o carro caro, o carro barato, isso pouco importa. Eu preciso de um carro para chegar. Um carro que esteja em ordem. Agora, o carro é de última geração, isso pouco importa. Entendeu? Então as pessoas passaram a dar valor para esse carro sensacional. Isso passou a importar. E isso torna-se vazio. Entendeu? Então quando o carro é importante, o celular é importante, aí o ser humano ficou em segundo plano. E não é o ser humano que tem que ficar em segundo plano. É a máquina, é apenas uma forma para eu poder gerenciar o que eu quero. Entendeu? O que vale em si sou eu, tá certo? Então, eu é que estou valendo. Inclusive, olha o Marcuse nas suas explicações, olha a quantidade de gente o escutando. É sempre muita gente, é sempre com muita gente estava ouvindo Herbert Marcuse. Eros e civilização. As exigências do trabalho provocam uma super repressão que se acha relacionada ao princípio do desempenho, tá certo? Então a gente está sempre muito preocupado em produzir cada vez mais, ter cada vez mais, tá certo? Então as exigências provocam uma super repressão que se acha relacionada ao princípio do desempenho. Então eu sempre acho, você já deve ter passado por isso, você sempre acha que poderia ter feito mais e melhor. Eu sempre acho que poderia ter feito mais e melhor. No caso da mulher, então, eu pus essa imagem aqui, ó. Né? No caso da mulher, isso é ainda pior. Porque a mulher, ela no trabalho, além às vezes de ter que aguentar algum gracejo, alguma piada, sei lá, tosca, né? Ela ainda tem que mostrar que sabe e ainda tem que ganhar menos. Tá certo? Então eu tô sempre achando que eu preciso produzir mais, que eu preciso ir além, que eu preciso... E essas coisas, inclusive essas autoajudas de hoje, né? Que você pode ir além, que você pode superar os seus limites. Isso nos leva a essa situação, inclusive de desespero. De desespero, porque, por exemplo, quando você não produz o que deveria produzir, no caso, né, quem está estudando, então quem não estuda o tanto que deveria estudar, eu deveria estudar tantas matérias, eu deveria ter feito tantas páginas, eu deveria ter cumprido tantos exercícios. Quando você não faz isso, você fica se sentindo mal, você fica se sentindo, né, culpado. Olha que ponto nós chegamos, que dificuldade que nós chegamos, tá? Bom, segundo ele, né, o funcionamento do sistema se dá independente da consciência de cada um, tá certo? Tá? Então, o funcionamento do sistema se dá independente da consciência de cada um, tá certo? Então, independente de nós. E aí ele tem uma nova proposta. Essa proposta dele, inclusive, é muito complicada de ser interpretada, porque, em geral, ela é mal interpretada. Inclusive, o Marcuse é muito mal visto, inclusive por religiosos que pegam a sua fala, não entendem a sua obra, são leitores fracos do Marcuse, tá certo? E distorcem a fala dele. Bom, aqui você está vendo uma modelo, e a modelo, você vai ver ela em cima, né? Ela se construindo. Deixa eu explicar por quê.
Marcuse propunha uma nova sociedade que surgiria das ruínas da sociedade consumista, dessa sociedade vazia que só fica comprando e não chega a lugar nenhum. Né? Então essa sociedade que você só fica preocupado em ter as coisas não te leva a nenhum lugar porque você fica vazio, porque no fundo o que vale é você, o que você sente, o que você pensa, o que você acha, né? As sensações que você vive. Porque na verdade quem é que consegue ver o mundo? Você através dos seus olhos. Então eu não consigo ver o mundo por você, é só você que vê o mundo por você mesmo. Então como é só você que vê o mundo por você mesmo, né? Quem está olhando o mundo é você. Então, olhar para um mundo onde você só vai ter coisas, como se fosse uma espécie de coleção, como se você fosse um colecionador, isso não te traz a satisfação plena. Né? É essa a análise de Marcuse. Então, para ele, nós deveríamos ter uma nova sociedade, que ele chama de estético-erótica. E isso que foi muito mal interpretado, essa estético-erótica aí. Inclusive hoje levado a uma dimensão que é preocupante. Estética é a maneira como você se mostra para os outros, a estética que você se mostra. Inclusive essa estética hoje é distorcida porque as pessoas vão na academia e ficam preocupadas só com o estético, esquece do conteúdo. Então você olha o ser humano fisicamente lindo, perfeito, mas e o conteúdo desse ser humano? Esse conteúdo também tem que ser pensado, tem que ser pensado. Então, estético no sentido de você ter algo de belo para apresentar. Então, vamos usar uma outra expressão que não somente a beleza, aquela que você conquistaria num cirurgião plástico ou numa academia. A beleza da sua simpatia, a beleza da sua simplicidade, a beleza da sua generosidade, a beleza da sua representatividade. Olha só essa questão estética de você, como você está se mostrando. Eu estou me mostrando educado, eu estou me mostrando humanizado, eu estou me mostrando afetuoso, eu estou me mostrando carinhoso. E erótico no sentido de conquista, de estar conquistando, de você trazer isso para você. Então, é um ser humano melhor, tá? Então um ser humano mais bonito, olha quantas esferas de bonito eu te dei, e um ser humano sedutor, mas um sedutor de você ser atraente para as pessoas. Esse erótico é no sentido de não um erótico sexualmente falando, mas um erótico de você trazer as pessoas para você, de você conquistar essas pessoas, de você se mostrar atraente, sedutor, sempre encantador, nesse sentido de atrair. É nesse sentido que ele constrói a ideia da sua obra, dessa nova sociedade, que, volto a insistir, viu pessoal? Volto a insistir, é sempre muito mal interpretada. No lugar do consumismo e do conformismo e da competição, surgiriam valores como felicidade, como paz e como beleza. Então ele tem uma nova proposta, ele é um homem que vem de uma filosofia muito crítica. Acho que vocês estão percebendo que tem uma filosofia muito crítica criada por este autor. E para a gente fechar a aula da escola de Frankfurt, tá certo? Zygmunt Habermas, tá certo? Acho que pronunciei da forma correta, né? Habermas, tá? Nasceu em 1929 e por enquanto, até o momento da gravação dessa aula, ainda se encontra vivo, tá? Então, o que pensa esse pensador, né? O que pensa esse homem? A sociedade moderna, dependente dos avanços tecnológicos, precisa também reunir a capacidade de criticar e pensar coletivamente sobre nossas tradições. Então, as coisas que nós temos como tradições, nós temos que repensar e ver se essas tradições, de fato, elas estão enquadradas, não estão enquadradas, são boas ou não são boas. Então, repensar as tradições, se de fato elas são boas ou se de fato elas não são boas. Então, por exemplo, quando a gente pensa na Revolução Francesa, foi desencadeada, né, e ajudou a estimular a utilização de um espaço público sem o controle do Estado, como as grandes manifestações. Então, a Revolução Francesa, você saindo e se manifestando, é uma das bases que ele fala sobre a sua linha filosófica. É você conquistar o espaço público, mas não o espaço público no sentido de Estado, de governo, mas de você conquistar o espaço público para você se manifestar.
você então, o cidadão, estar se manifestando. Então deve haver um espaço público, um espaço onde as pessoas possam ir, aonde você pode manifestar as suas opiniões, tá certo? Então você tem o espaço do Estado e você tem o espaço do privado. Então seria aí um terceiro espaço, tá certo? A esfera pública tornou-se, tá, um espaço, a esfera pública tornou-se um terceiro espaço moderador entre a esfera privada e o espaço ocupado pelo Estado. Então seria essa parte que eu estou querendo dizer, essa esfera pública de um lugar que eu posso me manifestar. Então de um lado você tem o Estado e do outro lado você tem a iniciativa privada. Você estaria no meio aí, no meio não, você estaria num terceiro ponto, você seria um terceiro ponto. Então a esfera pública tornou-se um terceiro espaço moderador entre a esfera privada e o espaço ocupado pelo Estado, tá certo? Então a esfera pública tornou-se isso aí. Então esse seria o terceiro espaço, um lugar público onde você pode se manifestar, como você está vendo aqui, tá certo? Essa obra que foi feita no Muro de Berlim, né? Então o muro seria esse espaço público, né? Onde você está vendo dois líderes, tá certo? Um representando os Estados Unidos e outro representando a União Soviética, dando um beijo, tá certo? Tá dando um beijo. Então seria isso aí, tá? No Brasil o espaço foi muito utilizado no exemplo fora Dilma. Então você viu a sociedade ocupando as ruas, e ao ocupar as ruas a gente vai ver a sociedade se manifestando contrário ao governo, né? Então, esse é um exemplo do que nós estamos falando aqui agora. Então, ele vai ser um filósofo que vai cobrar a abertura desse espaço que seria a esfera pública, tá certo? Como um terceiro espaço moderador entre a esfera privada e o Estado aí. É essa a obra dele, tá certo? Bom, ampliação da esfera pública. Abriu oportunidades para reconhecer que temos interesses em comum com outros indivíduos, certo? E aí a rua seria um lugar aonde a gente poderia estar lá junto. Inclusive, nós juntos ali, nós poderíamos estar abrindo a caixa de Pandora, porque ali na rua a gente poderia, ao nos manifestarmos, nós poderíamos estar pedindo, por exemplo, algo que seja comum a nós. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Olha as manifestações que aconteceram. Nós vimos aqui no Brasil o Fora Dilma, que levou ao impeachment da Dilma. Tá? E lá no Chile, ao fora Constituição da era Pinochet. A população não queria mais aquela Constituição com aquela forma de conduzir a sociedade, sobre saúde, sobre educação. Então a sociedade não queria mais. Então a sociedade foi às ruas e falou: ó, não quero mais esse modelo. Para mim esse modelo não me serve mais. Ou seja, seria a resistência, né? A expansão do espaço público oferece a oportunidade da sociedade civil lutar democraticamente contra, por exemplo, o poder arbitrário do Estado. Essa obra que você está vendo aqui, ela foi pichada, essa que está aqui, ó, ela foi pichada lá no muro que separa a Israel da Cisjordânia, tá bom? E aqui, ó, olha quando você usa um espaço, né? Por uma educação que nos ajude a pensar e que nos ensine nos ensine a pensar e não que nos ensine a obedecer. Então é você usando o espaço para você fazer a sua crítica, tá certo? O Habermas, de novo acho que eu pronunciei correta, o Habermas reconhece que a democracia atual, né, ele reconhece que na democracia atual a maioria das instituições políticas e a esfera privada estão controladas pelas grandes corporações. Então você sabe que o governo tem setores que apoiam o governo, que ajudam na campanha política e depois vão estar por trás do governo. Isso acontece, né, nas principais democracias do mundo. A gente sabe que os meios de comunicação são instituições privadas que têm dono, que estão atrás de lucro e que obviamente vão representar um determinado grupo nesse interesse, tá certo? Então elas são controladas. Então a ideia aqui, tá certo? O Brasil, por exemplo... desculpa aqui, gente, eu acho que eu errei aqui no corrupção,
tá certo? O Brasil você pega a televisão, por exemplo, a televisão só fala de corrupção e não tem outros assuntos, tá? Então, desculpa aqui o errinho, tá, gente? Então o Brasil aqui a gente só fala de corrupção e não tem uma outra coisa. Então, a gente não tem problema ligado à saúde, a gente não tem problema ligado à educação. Então, a televisão ela fica muito focada nisso e acaba se esquecendo de coisas que também são muito importantes, tá vendo? É uma empresa privada, ela vai falar o que é de interesse do dono da empresa privada. Né? Então, o controle do capital substituiu o debate qualificado sobre questões relevantes pela fofoca de celebridades, besteira, tipo, sei lá, o banho da Ana Maria Braga, se a Britney Spears tá gordinho ou não, quem que o Neymar tá pegando, a saga Crepúsculo, o que tá rolando, vai ter mais um, não vai ter... Então, fica nessas bobagens. E tipo o futebol, tem uma fala sobre o futebol que eu acho muito bacana. Das coisas importantes, o futebol é, sem dúvida, a menos importante. Então você pega aqueles programas de futebol, parece que os caras estão discutindo lá algo que é vital, tal, mas o que é aquilo ali? Aquilo ali não é nada. Tá discutindo se ganhou ou perdeu, no outro dia minha vida continua do mesmo jeito, tá certo? Sem mudar absolutamente nada, tá? Então somos transformados de agentes críticos racionais em consumidores irracionais. Então nós precisamos ter essa racionalidade. Para Habermas, tá certo? Salientou que o paradigma da produção, tá certo? Que é o impacto da organização econômica sobre os indivíduos, tomou conta da ciência e da técnica como mecanismo de administração e controle, ou seja, de controle, ou seja, tudo vai sendo transformado em números, tudo vai sendo transformado, tá certo? Em quantidades, e aí você perde isso aí. Bom, aqui em cima está o filme Mercenários, tá certo? De novo uma crítica, eu já tinha feito uma crítica a Mercenários, vamos fazer de novo uma crítica a Mercenários. A gente tá pegando no pé dos mercenários. Então, segundo ele, a arte estaria a serviço da produção através da indústria do entretenimento e da massificação cultural. Então tá no interesse de só ficar vendendo. Então ele é um grande crítico mostrando que a arte tá nesse sentido só para ficar vendendo, tá certo? Bom, para ele, tá certo? Para Habermas, defendeu um novo paradigma como instrumento de crítica sobre a modernidade e emancipação do indivíduo, debatendo temas relevantes. Então, que na verdade, o que nós deveríamos fazer é estar hoje debatendo temas extremamente relevantes, tá certo? E isso que de fato seria importante para nós. Então, ele mencionou que o universo do trabalho é identificado como uma ação racional com respeito a fins. Portanto, um universo de dominação que a gente tem aí a uma racionalidade instrumental, ou seja, estamos sendo super dominados e não podemos ser dominados. Essa é a grande crítica dele. Gente, nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula, a gente se vê na próxima. Grande abraço.